discernimento. Não tem coisa mais profunda e misteriosa na vida do que o discernimento. Você saber conhecer o bem e o mal. Se Adão e Eva tivessem tido discernimento no paraíso, a história do mundo seria outra. Talvez você esteja dizendo, Patrícia, se eu tivesse tido discernimento há 10 anos atrás, a minha história seria outra. Mas como Deus é Deus de vitória, assim como ele deu nova chance a Adão e Eva, porque Adão e Eva tiveram nova chance quando tiveram um outro filho chamado Sete. E a partir de Sete, uma geração abençoada e temerosa, temente a Deus, nasce. E Adão e Eva foram restituídos ali. Assim Deus pode fazer na sua vida hoje. Deus pode derramar essa unção de discernimento. Patrícia, como vai ser? Vai vir do alto e cair na minha cabeça? Vai. Vai vir do alto e cair na sua cabeça. Se você agora abrir o coração para ouvir essa palavra. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. O único jeito de ser livre é conhecer a verdade. Se eu não conheço a verdade, eu estou aprisionado à mentira. E o pai da mentira é Satanás. E se eu me aprisiono à mentira, eu estou entregando a minha vida na mão do diabo. E ele é o único interessado em te destruir. Deus quer que você se levante. Agora, para se levantar, tem que haver um esforço. Todo mundo que está sentado para levantar, no mínimo, dá um empurrãozinho assim na cadeira para levantar. Então tem que ter um esforço. E agora você vai se esforçar para entender essa palavra que eu vou ministrar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Abriu aí? Está escrito assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. E eles discorriam entre si, é porque não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes o pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Esta é uma palavra muito poderosa, você pode fechar a tua Bíblia e prestar atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eles estavam no barco, já saindo em alto mar, e perceberam que só tinha um pão. E Jesus, então, olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês não, tenham cuidado aí com o fermento fariseu, tenham cuidado aí com o fermento dos Herodes. E eles ficaram achando que Jesus estava falando aquilo com eles, porque eles só tinham um pão. E Jesus diz a eles que eles ainda não entenderam o mistério. Mais à frente, você vai abrir a sua Bíblia, vai ler comigo aí, a partir do versículo 18, o que Jesus fala para os discípulos. Olha, Jesus continua no mesmo livro de Marcos, capítulo 8, agora no versículo 18. Jesus diz assim, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais o quanto parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos pequenos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 5.000? Quantos cestos grandes cheios de pedaços recolheste? Responderam, 7. Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus, nesse livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14, ele não está falando do pão, mas ele está falando da fé. Porque o pão, quando nos falta, Jesus faz o milagre. Por isso você não deve entrar em desespero na sua vida. E não deve negociar a sua fé com ninguém. Jesus estava dizendo para eles, olha, cuidado com os fariseus. Cuidado com os Herodes, aqueles que apesar de falarem coisas boas, trazem no coração a malícia, trazem no coração a ruindade. E só por usar a palavra fermento, os discípulos entenderam que Jesus falava do pão. Jesus realmente não está preocupado se lhe falta nada, porque o que lhe falta Jesus pode prover. Deus proveu o cordeiro para Isaac.
Deus pode prover toda e qualquer necessidade na sua vida. Mas Jesus está preocupado que você não se deixe enganar, que você não negocie a sua salvação, que você não negocie a sua fé, que você não se dobre diante de Baal, que você não escute Sambalate. Sabe por quê? Porque a nossa fé é inegociável. A nossa fé não pode ser partilhada com ninguém por causa da nossa necessidade. A nossa necessidade está na mão do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus sabe o que nos é necessário antes de nos vir à boca. Então, não importa em que situação você esteja, não negocie com os fariseus, não negocie com os Herodes. Aqueles que na boca têm boas palavras, mas no coração têm maus pensamentos. Creia tão somente que o Deus de Israel é aquele que proveu para o povo dele um maná no deserto. E nessa manhã, Deus profeticamente usa a minha boca para te dizer que no lugar da tua derrota, no lugar da tua vergonha, Deus está liberando dupla honra. Hoje pela manhã Deus falava comigo em mistério, dizia para mim: Patrícia, levanta a cabeça, porque eu vou descer a minha glória nesse lugar. E assim como Deus tem falado comigo, eu quero falar contigo agora em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai descer sobre a tua vida a glória da segunda casa. Com certeza as pessoas vão passar e de longe elas vão enxergar a glória do Senhor na sua vida. Mas você precisa manter a palavra de Deus viva dentro do seu coração. Você não pode negociar a sua fé. Você não pode negociar o nome de Jesus que está na sua vida. Você não pode deixar de crer no Todo-Poderoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus que fez todas as coisas é o Deus que fará o que está faltando. Você não pode em tempo algum olhar para trás. As histórias dos que olham para trás são histórias de derrota, são histórias de fracassado. São histórias de gente que ficaram pelo caminho. Você precisa prosseguir para o alvo que é Jesus. Porque Jesus é o grande alvo da sua vida. Deus se interessa pelo seu problema. Deus se interessa pela sua necessidade. O seu problema e a sua necessidade é a oportunidade que Deus tem para manifestar a própria glória. Então Deus está olhando para você. Agora, Deus não se interessa pelas suas lamentações. Deus não se interessa pelas suas murmurações. Não murmure. Confie tão somente no Senhor dos Exércitos, que Ele fará o milagre. Ainda que tudo pareça estar errado, o Deus que eu sirvo é um Deus que resolve problema. Agora, eu falei no começo que o título da minha mensagem hoje, que eu já estou terminando, o discernimento chega quando o questionamento cessa. Crente não vive pela lógica. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Não está escrito na Bíblia Sagrada que o justo vive pela lógica. Na conta de Deus, 2 e 2 não é 4. Então você fica ligado no céu, porque a vitória de Deus vai chegar sobre a tua vida. Nós estamos vivendo um grande tempo de avivamento nessa cidade, um tempo de milagre do Senhor. E ainda que alguém não creia, o Deus Todo-Poderoso de Israel está se manifestando nesse lugar e tremendo será o fim dessa história. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não precisa do incrédulo, Deus só precisa do crente. Se alguém do teu lado está dizendo que não crê, larga ele para trás. A Bíblia diz que quando não nos querem no caminho, devemos bater a poeira dos pés e marchar para frente. Jesus nos deu uma grande lição. Ele não se preocupava com o que falavam dele, ele caminhava para o alvo e ele cumpriu o propósito para a sua vida. Olha, se Deus lhe deu um talento, Deus convoca a sua vocação. E quando você descobre a sua vocação, Deus revela a sua missão. E quando você assume a sua missão, Deus revela o seu propósito. Agora, se você já sabe qual é o seu talento, se você já até tem a sua vocação, mas você não assume a sua missão, você não paga o preço, você não abre mão do que vão dizer, do que vão pensar, do que vão achar, você prefere ficar alimentando o fermento dos fariseus e dos Herodes, Deus não pode cumprir o seu propósito.
E qual é o propósito de Deus? Manifestar a sua glória, como o pastor Rafael bem falou aqui, como Deus já tem usado os meus lábios para dizer para você, Deus é fiel e tremendo. E o discernimento chega quando cessa o questionamento. Não pergunte para Deus o porquê da situação em que você está. Creia tão somente que o propósito de Deus é fazer um milagre. E quando está tudo bem, você não precisa de milagre. E se Deus quer fazer milagre, Ele precisa fazer você levantar. Não é sofrer, é levantar. Deus não chamou ninguém para o sofrimento, Deus chamou todo mundo para a superação. Não há quem Deus não tenha chamado para superar. Jesus superou a cruz e no terceiro dia ressuscitou entre os mortos. E o chamado de Deus para a sua vida é que você supere. Supere a dificuldade financeira, supere a incompreensão das pessoas, supere o egoísmo, supere a mentira, supere as histórias de fracasso que você já construiu até agora. Supere tudo o que não presta e caminhe para a vitória, porque Deus é o Deus da vitória. Agora, enquanto você fica perguntando por que Deus não pode manifestar a sua glória, porque o justo não vive pela lógica, ele vive pela fé. Então não interessa o porquê que Deus lhe botou aí. Creia tão somente que a glória de Deus está por vir e ela se manifestará no tempo exato, porque Deus não faz nada antes nem depois. Esqueça o ditado que Deus é Deus, que confunde, depois desconfunde, depois explica porque confundiu. Tem um pastor que eu amo muito em Salvador que gosta desse ditado, mas eu não gosto não, porque Deus não confunde nada. Deus é Deus de sabedoria plena. Deus não é Deus de confusão. Isso está escrito na Bíblia. Quando há confusão, é para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Deus pode confundir os seus inimigos no próprio arraial deles, mas a você, Deus não chamou para confundir. Você, Deus chamou para esclarecer. Você foi chamado, olha para cá, você foi chamado para claridade. Você foi chamado para esclarecer. Até onde há trevas, se você chegar, a luz de Deus chega através de você. Então, como discernir as coisas? Quando eu paro de questionar. Se eu começo a compreender que Deus tem um propósito, eu começo a admitir o propósito de Deus. Grave essa palavra no seu coração. O discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é melhor, de qual é o propósito, ele chega quando eu paro de questionar. Coloque paz no teu espírito. Coloque você mesmo, Deus já lhe deu. Admita que o lugar que você está é o lugar do milagre de Deus. Eu quero falar mais uma vez aqui com o pastor Rafael. Quero chamar alguém.